Esse é o programa Viva a Vida. E esse programa tem como objetivo levar a você, telespectador, a solução para os seus problemas diários, seja na área jurídica, na área da saúde, em várias outras áreas que principalmente agora a gente está em época de imposto de rendas. Então, sabendo disso, nós trouxemos o Álvaro Caninel. Ele é contador e ele veio nos prestigiar hoje, prestigiar o programa Viva a Vida, para tirar as nossas dúvidas, que são muitas, inclusive. Obrigada, Álvaro, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar Álvaro, nós estamos agora em época de imposto de rendas. Perfeito. O imposto de rendas pode ser entregue à declaração, né, que a gente tem que prestar contas ao leão, não tem como escapar, né, até o dia 30 de abril desse mês. O prazo para entrega é até às 23h59 do dia 30 de abril, né? E tem queimando de 23h59. E tem uma grande parcela do povo brasileiro que sempre acaba deixando para a última hora, né? Mas o prazo realmente é dia 30 de abril e o contribuinte que não atender esse prazo e que eventualmente seja obrigado a fazer a declaração, ele vai apresentar a declaração fora do prazo e aí ele vai estar sujeito a uma multa. E tem multa? É isso que eu ia perguntar para você. Tem uma multa, o valor é R$ 165,74 e você vai pagar, além da multa pela entrega fora do prazo, você vai pagar a multa de 1% sobre o imposto devido se ocorrer essa situação com o contribuinte. E se for parcelado, quer dizer, a primeira parcela já está atrasada? A primeira parcela do imposto devido, ela vence exatamente no dia 30 de abril, no último dia de entrega. Se eventualmente o contribuinte conseguiu fazer a declaração dele, apurou o valor do imposto devido, mas por qualquer motivo não conseguiu transmitir, ele pode pagar a cota do imposto de renda apurado e apresentar a declaração dele fora do prazo. Ou seja, no dia Nesse seguinte. caso, ele vai ter que pagar a multa só pela declaração fora do prazo. E quem que precisa fazer a declaração, Álvaro? Todo contribuinte que recebeu acima de 24.500 aproximadamente, ele está obrigado a fazer a declaração. Mas existem alguns contribuintes que mesmo recebendo um valor menor que os 24.500, que é o limite, mas se houve retenção de imposto de renda, então a única forma legal dele restituir o imposto de renda pago a maior é através da declaração do imposto de renda. Um exemplo, eu, como advogada, prestei serviços para uma empresa, que é pessoa jurídica, e ela então me pagou, mas vamos dizer que o resto do ano eu não trabalhei mais. Você não teve nenhum outro rendimento. Não tive nenhum outro rendimento e não superou os R$ 24.500. Exato. Então, nesse caso, vamos dizer que você recebeu por um serviço específico que você fez, você recebeu, um exemplo, R$ 5.000, teve o desconto de imposto de renda, para você receber essa restituição de volta somente através da declaração do imposto de renda. Então, embora você não esteja obrigado a fazer a declaração por causa do rendimento bruto que você recebeu, mas o fato de ter imposto de renda retido, aí independe do valor do rendimento bruto que você recebeu. Então, por conta do imposto de renda retido, a forma de restituir é através da declaração. Entendi. Aí tem que fazer. Agora, existem muitas dúvidas com relação vamos dizer assim, aquelas matérias que são restituíveis. Seria educação e saúde apenas? Aí nós estamos tratando das despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Existem diversas despesas dedutíveis, mas o mais popular, o mais comum, são todas as despesas médicas, médico, dentista, hospital, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, todas as despesas da área médica. E para essas deduções não há limite. Exame pode? Exames laboratoriais podem ser dedutíveis e não há limite, né? A despesa de instrução, ela está limitada, R$ 3.240 aproximadamente por ano para o contribuinte e para seus dependentes. Então,
se você tem o seu filho está na escola, se você paga R$1.000 por mês, embora você tenha gasto R$12.000 no ano de despesa de instrução, mas para efeito de cálculo de imposto de renda, sempre vai ser respeitado o limite para cada um do contribuinte ou de seus dependentes. Como eu sou advogado, muita gente pergunta, os honorários de advogado são restituíveis, são dedutíveis ou não? Existe uma situação específica para você deduzir honorários. Quando você, por exemplo, promoveu um processo trabalhista, vamos dar um exemplo assim, e o favorecido recebeu diversas verbas, verbas salariais, diferenças de hora extra, diferença de salário, algumas verbas indenizatórias, como um aviso prévio indenizado, férias indenizadas. Então, aí existe um tratamento muito específico para você. Será tributada e a outra parte Exatamente. Não, né? Então, e essa parte tributável inclui os honorários? As verbas trabalhistas, elas são tributáveis. Certo. As verbas indenizatórias não são tributáveis. E sobre os valores tributáveis, nesse caso específico, você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda os honorários advocatícios pagos para o profissional que promoveu o processo e eventuais despesas judiciais, se eventualmente você que custeou, né? Mas é uma situação assim, muito específica, não é isso? Normalmente no dia a dia não é. A minha sugestão é que quando um contribuinte estiver nessa situação, ele procure um profissional, procure um contador, né, que com toda certeza é muito comum a gente ver pessoas que receberam rendimentos recebidos acumuladamente e às vezes dá um tratamento tributário não adequado e muitas vezes acabam até pagando o imposto de renda desnecessariamente. Gente, olha, então, isso não, pelo amor de Deus, já a gente tem que pagar muita coisa, pagar desnecessariamente aí já é o custo do tributo já é muito caro, né? Então você imagina você pagar além daquilo que é devido. Com relação aos dependentes, Álvaro, pois não. Como é que funciona a questão dos dependentes? Acho que essa é uma dúvida minha e de todo mundo. Há uma incidência muito grande de malha fina. O que é a malha fina? É a declaração de imposto de renda do contribuinte que foi para uma análise fiscal. Por quê? Porque ele deixou de declarar algum valor ou ele declarou algum valor que há necessidade de comprovação. Caso específico de dependentes, é uma situação que acontece muita malha fina para o contribuinte. Regra geral, você tem um filho, ou uma filha, ou esposa, ou pai, ou mãe, que podem ser dependentes na declaração. E você companheira também, né? Companheira também, se vive maritalmente, ela pode ser considerada como dependente, né? O que acontece? O contribuinte, em muitos casos, inclui o dependente, mas aquele dependente, em qualquer período do ano, acabou tendo algum rendimento e passou despercebido pelo contribuinte em incluir esses rendimentos. Então, isso é muito importante. Incluir o dependente na sua declaração. Você pode deduzir todas as despesas dedutíveis, médico, escola, tudo do dependente, mas se ele teve algum valor, algum rendimento, tem que incluir como rendimento tributável, senão vai para a malha. Olha só. Agora, a gente sabe que tem que ser entregue a declaração, que se não entregar uma multa, só que a pessoa física é diferente de pessoa jurídica, e pessoa jurídica também tem que declarar imposto de renda, mas é uma outra situação em outra época. É totalmente diferente, né? A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, ela já deixou de existir desde 2016, não existe mais. Mas em substituição à declaração da pessoa jurídica, a Receita Federal criou inúmeras outras obrigações acessórias muito mais complexas que substitui a declaração jurídica, tá certo? Então, a declaração jurídica não é uma preocupação nossa no momento. Um conselho para a gente terminar a nossa matéria. Pois não. O que você pode aconselhar para quem está nos vendo, né? Que o nosso
telespectador, o nosso internauta, Sim. sobre imposto de rendas, quais os cuidados, assim, de forma objetiva. Ok. Nós não podemos esquecer que o sistema de cruzamento de dados da Receita Federal, ele é extremamente, muito bem desenvolvido. Isso sim, então, eu sempre falo, né? De primeiro mundo, né, Álvaro? De primeiro mundo, é serviço de primeiro mundo. Eu sempre falo que a Receita Federal, ela sabe muito mais da nossa vida financeira do que às vezes a gente mesmo sabe, né? Então, quais são os cuidados que você precisa ter, né? Incluir todos os rendimentos tributáveis. Se você recebe um aluguel, não deixe de incluir o valor do rendimento do aluguel, que também é um motivo de muita malha fina, né? Contribuinte omite rendimentos de aluguéis. A questão dos assalariados, né? Exigir da fonte pagadora o informe de rendimento, tomar o cuidado para que os valores contidos no informe de rendimento sejam exatamente aqueles que vocês estão declarando. Enfim, existe uma série de procedimentos que, se você tomar o cuidado ao elaborar a sua declaração, você não vai ter problema com a procurar Receita um contador em caso de Em qualquer alguns dúvida, casos né? específicos, como a matéria ela é muito complexa, a gente está sempre sugerindo, procure um profissional, procure um contador, porque ele sempre vai ter muito mais conhecimento técnico para desenvolver e para elaborar a sua declaração, e você poder dormir tranquilo com o leão. Ficar tranquilo. Perfeito. Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Viva a Vida. Eu agradeço. Gostaria que retornasse em outras Estou sempre à oportunidades. disposição. Para nós tirarmos aí outras dúvidas, não só sobre imposto de renda, Perfeito. mas também sobre atividade empresarial, por exemplo. Perfeito. Tá bom? Estou sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a No todos. próximo bloco, não sai daí, nós vamos conversar com o Frederico Leal, vamos falar sobre liderança. O que é que a sua empresa está precisando em termos de liderança e produtividade? Até já. Retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida e estamos agora com o Frederico Leal. Frederico Leal é coach, master coach inclusive, né? E veio nos brindar com a sua presença. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a postura das empresas, agora nessa época que a gente está saindo de recessão e nessa nova, vamos dizer assim, nós estamos com a economia, o mercado econômico começando a aquecer Só está começando novamente, a enxergar uma luz ao fim do túnel. Graças a Deus. Só não sabemos se o trem está indo ou está vindo. A gente está pedindo para que o trem esteja indo. Obrigada, viu? Obrigada Obrigada por estar aqui conosco. Prazer sempre estar. Nos brindar com a sua presença, com seus conhecimentos. Frederico, o que é que uma empresa que está nessa situação agora, nesse momento econômico, né, que nós estamos vivendo no país, deve prestar atenção para não ficar para trás? Ok. É uma pergunta muito interessante, porque é difícil para muitas empresas, às vezes, ter que fazer a coisa mais vamos dizer, mais complicada. Simples. Não, é complicado. É complicado? É mudar. Né? Mudar Muitas é difícil vezes mesmo. a empresa ela acha que ela pode permanecer no mesmo durante todo o percurso da sua existência. Né? E ela, infelizmente, está errada, porque as empresas elas necessitam de uma mudança, seja na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, às vezes de produtos, às vezes de postura. Então, uma empresa, quando ela não está atenta às necessidades do mercado, quando ela não está atenta ao processo em que ela está inserida dentro de um contexto empresarial, num contexto mercadológico, né? Muitas vezes ela acaba se perdendo. Um exemplo, Frederico. Hoje em dia é notório que uma empresa que não se adapta no contexto da internet, das partes de... Você diz em termos de marketing. De marketing, publicidade, tudo. vendas também? Vendas também. Na realidade, a vendas ela tem que se adaptar muito mais, porque hoje em dia não basta ter apenas um balcão e um vendedor ali. Com certeza. Na né? realidade, as vendas hoje em dia, você nem precisa ter um balcão e muito menos um vendedor. Nem... Como é que a empresa, então, vai se adaptar a um processo desse? Né? Então, na realidade, muitas vezes, a empresa, ela sempre
Não é que ela sempre. Algumas empresas acham que ela pode resolver todos os problemas dela. Algumas empresas acham que ela consegue não sair precisa de tudo. pedir ajuda. Não precisa pedir ajuda. E ajuda isso não é é verdade. Né? Por quê? Porque os contextos hoje estão muito diferenciados. Eu costumo brincar e falar que a minha época era de vendedor de balcão, né? Eu ia atrás das empresas, eu viajava. Telefone era uma das coisas difíceis que tinha, né? Hoje em dia você acessa através do celular. É um outro mundo, com uma tecnologia completamente diferente. Mas assim, uma gama de informações, uma velocidade muito rápida. Se realmente as empresas não se adaptarem, elas não vão sobreviver. Com certeza. Agora, é importante também que elas invistam em pessoal, em treinamento, né? Até porque os funcionários eles têm que ser reciclados no seu conhecimento e não na sua pessoa. Eu vou um pouquinho mais longe. Essa é uma visão que muitas empresas têm. Eu preciso treinar meu funcionário. Né? Ok, o principal funcionário, muitas vezes, da empresa que precisa ser treinado é o seu diretor, é o seu dono, mas o seu aí ele tem que começar a dar exemplo, né? Tá? Essa que é a questão. É o mais difícil? É o mais difícil. Porque ele acredita que como ele tocou o negócio dele, como ele criou, como ele geriu, como ele tem, ele não precisa. Né? E isso não é uma verdade em conteste. Né? Na realidade, muitos donos de empresa, muitos donos de negócio, ele não se adapta aos novos processos. Não tem nada de errado desde que ele tenha pessoas competentes para fazer esse processo. Só que ele tem que se adequar a uma nova situação também de atitude e postura dele diante do mercado. Por exemplo, trazendo para o mundo concreto. Relacionamento com seus funcionários, relacionamento com seus clientes, relacionamento com seus fornecedores. Se o dono do negócio não entender que as coisas mudaram e ele precisa se adequar a uma nova demanda, ele realmente vai ter muito problema, porque ele vai continuar tratando os seus fornecedores, funcionários e clientes da mesma maneira que ele tratava 40 anos atrás. E também em termos de liderança, as coisas mudaram? Liderança e equipe? Liderança sempre foi a chave. Né? Por quê? Porque eu traduzo liderança como um ponto muito forte. Né? Liderança, muita gente tem erradamente a mania de dizer que é a forma como o líder entende e consegue fazer com que o seu liderado produza mais, atenda mais às necessidades suas e da empresa. Né? Eu não concordo com esse ponto de vista. Né? Eu acho que o líder, né, que é líder, ele está muito mais focado, ele precisa ficar muito mais focado nas necessidades de atender aos seus liderados. Quais são as necessidades que os seus liderados têm para que elas, sendo atendidas, eles possam atender as demandas do líder e da empresa. Ou seja, tem que ser um caminho de duas mãos, não pode ser mais um caminho de mão única. Então, o líder também aprende com o liderado? O líder, ele necessariamente tem que entender que ele não domina tudo. Ele está ali para fazer uma gestão. Isso não quer dizer que ele antigamente uma série na TV chamada Papai Sabe Tudo. Né? Ele não é um Papai Sabe Tudo. O líder ele precisa conhecer muito bem de todas as estruturas que o cercam para fazer uma boa gestão. Agora ele se cercar também de pessoas competentes. Isso que eu ia falar, é a delegação de mais importante tarefas. Mas mais importante do que ele se cercar dessas pessoas com competência, ele precisa saber se relacionar bem com elas. Agora, o autogerenciamento, ele é muito importante para que as pessoas possam trabalhar com excelência, inclusive. Esse é um ponto onde as pessoas acreditam que não precisam. Tá? Tem pessoas que são facilmente gerenciáveis e tem pessoas que não são. Quando eu falo assim, facilmente gerenciável, não entenda que são pessoas fáceis de serem manuseadas, não é isso. Uma pessoa que não é manipulável. Não é manipulável. É diferente. Uma pessoa de fácil gerenciamento é porque ela tem um autogerenciamento muito elevado. Ela entende as necessidades de mercado, ela entende as necessidades da liderança, ela consegue entender a necessidade da empresa, ela consegue entender a necessidade do seu líder, né, e da sua equipe. Consequentemente, quando ela consegue entender isso, é porque ela tem uma competência a mais do que os outros. Ou seja, ela é uma pessoa autogerenciável. Ela se gerencia tão bem que ela consegue fazer a gestão de todas essas áreas e se desenvolver melhor dentro da empresa. Quando a pessoa não tem essa competência, fica difícil para ela conseguir se adaptar a determinados processos específicos em nichos de mercado, em contatos com pessoas, fornecedores, clientes e até mesmo relacionamento com seus superiores. E aí a gente diz que é uma pessoa que não é gerenciável. Frederico, é possível uma pessoa ser líder na área de produção, de marketing, financeiro,
pessoal. Um pouquinho difícil. Eu estou querendo chegar nesse ponto, porque a maioria das pessoas, quando a gente pensa em chefe, né, eu acho que é diferente de líder, que a gente faz um pouco de diferença. Na questão de atitude. Na questão de não atitude, no nome né? do cargo, né? Mas ele acaba sendo controlador. Sim. Né? E essa situação de ser controlador, eu acho que acaba minando um pouco os resultados positivos da empresa. Tudo isso é uma característica pessoal do líder. Eu vou chamar líder, tá? Mas ele vai poder ser um chefe. Ele aprende, né? Ele pode ser um chefe ou pode ser um líder, né? Sim. Então nós temos algumas características pessoal que a pessoa tem, né? Que vai levar ela a dar preferência a um estilo de gestão. Tá? E esse estilo de gestão passa por um estilo de liderança. Tá? Pode ser que a pessoa tenha uma insegurança muito grande, por ele estar inseguro, ele utiliza a força para garantir o seu processo. Pode ser uma pessoa, pelo contrário, tem uma segurança tão grande no que faz, que ele vai normalmente ser democrático ou liberal. E vai ser respeitado muitas vezes. Da mesma forma, e às vezes até mais do que o outro. O líder autocrático, a gente tem que entender que existem 3 tipos de liderança: autocrática, democrática e liberal. Né? Se você consegue transitar por essas 3, você consegue o que a gente chama de uma liderança situacional. Ou seja, você se adequa então, à necessidade da empresa e da sua equipe. E da equipe e daquele momento onde que a empresa está passando. Agora, um líder liberal já tem uma equipe que trabalha com excelência. Não vamos confundir líder liberal, desculpa da expressão que eu costumo chamar, líder banana, não é isso. Todo mundo faz o que quer com ele, não é isso. Líder liberal é aquele que consegue conhecer a sua equipe em todos os contextos onde ela pode operar, todos os seus liderados, a sua demanda. Ele está exatamente assenhorado e muito bem alicerçado das demandas individuais e da equipe e da empresa. Quando ele consegue atingir todo esse patamar dessas 3 uniões... Ou seja, ele forma essa equipe e eles confiam no taco um do outro, né? Tanto que não precisa estar mandando. A equipe confia no seu líder e o líder confia muito mais na sua equipe. Exatamente. E aí todo mundo sai ganhando, todo mundo sai dentro de um processo cada vez maior e melhor em eficiência. E, em contrapartida, o líder autocrático é aquele que impõe o tempo todo. Veja só, a gente tem que entender Mas é o que motiva também, não é? Veja só, o líder autocrático, ele tem resultados. O problema do líder autocrático, né, no seu extremo, vamos entender que a gente pode trabalhar dentro dessa faixa autocrático, democrático e liberal em faixas. Okay? Se você é um líder situacional, você vai ter que ser autocrático em algum momento e liberal em outro. Mas se você não souber trabalhar isso com uma excelência, o que vai acabar acontecendo? Você vai tender a ficar num ponto ou no outro. E todo o extremo não é vantajoso para ninguém. Olha só quanta coisa que a gente aprendeu. Frederico, nós precisamos conversar sobre líderes homens e líderes mulheres. Eu acho que esse tema é muito interessante, não só para quem trabalha como líder, né, ou tem pretensão na sua carreira de se tornar um líder, mas também para aquele que contrata, para saber exatamente o que precisa naquele momento para aquela determinada situação. Temos que entender que ambos são imprescindíveis. Ah, isso é muito bom. Frederico, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Estar aqui nos prestigiando o programa Viva a Vida. Conto com a sua presença em outras oportunidades. Será um prazer sempre. Tá certo. Boa tarde. Gente, nós retornamos daqui a pouquinho. Nós vamos falar agora sobre dicas jurídicas no próximo bloco e vamos responder, inclusive, algumas dúvidas dos internautas. Não sai daí, já voltamos. Olá, retornamos com o nosso programa Viva a Vida e agora na parte jurídica, né? O que é que eu tenho para trazer para vocês? Hoje nós vamos conversar sobre doação e venda de imóveis para filhos. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Se você quer vender um imóvel para os seus filhos ou para um dos filhos, pode vender, mas os outros filhos têm que assinar. Agora, se você quer doar um imóvel para um dos filhos,
É possível desde que você reserve a meação de todos os seus bens para os herdeiros necessários, porque a lei brasileira exige que a meação dos bens seja reservada para os herdeiros. Se não houver herdeiros, tudo bem, não tem problema nenhum. Até as pessoas perguntam, né? Eu não tenho filhos, eu posso doar o que eu tenho para quem eu quiser? Não tem, ou tem que deixar herança para os meus irmãos, né, os colaterais, já que não tem pais, não tem filhos. Não, pode doar para quem quiser. Irmão não é herdeiro necessário, tá bom? Mas se houver herdeiro necessário, sejam ascendentes ou descendentes, aí é necessário que 50% seja reservado. Aí as pessoas acabam tendo dúvidas, né? E como é que faz? Essa doação, quando a gente quer fazer, primeiro tem que ser feita através de escritura pública. Não adianta fazer doação através de contrato particular, não. A doação ela tem que ser feita através de instrumento público no cartório. Paga-se imposto de transmissão. Pode ser gravada essa doação com usufruto vitalício de quem doou, tá? Então vai ter, na verdade, o usufruto, e quem recebeu o imóvel, que também é obrigado ali a receber, porque se ele não quiser receber, não tem doação, né? Ele vai ter, então, a nua propriedade, que a gente chama. É dele, mas o usufruto, os frutos e o uso desse imóvel continua sendo do doador. Pode ser colocado cláusula de impenhorabilidade, ou seja, esse imóvel não pode ser penhorado, esse imóvel não pode ser alienado, esse imóvel não deve se comunicar com o cônjuge, por exemplo, ou com o companheiro. Tudo isso pode ser colocado como cláusula na doação. Inclusive, a gente recomenda mesmo. Mas eu tenho uma dúvida aqui de um internauta que eu achei muito interessante, quero estar compartilhando com vocês. É o Evandro. O Evandro falou o seguinte: meu pai e minha mãe têm uma casa, são casados. Moramos eu e meu irmão com eles. Mas meu pai tem outros filhos desse casamento. Eles têm direito na casa? Sim, eles têm direito da mesma forma. Não existe, inclusive, nenhum tipo de diferença entre os filhos. Então, se quiser fazer doação para esses filhos que moram com eles, pode sim, não tem problema nenhum, desde que respeite a meação necessária para os outros filhos. E aí pode colocar a cláusula, inclusive, que não há necessidade de levar esse bem à colação no inventário, que seria aí o adiantamento da legítima. Então pode ser feito tudo isso em termos de doação, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que esse programa tenha sido útil na sua vida, porque é esse o nosso objetivo.